nós conseguimos fazer a pesquisa parcial dentro de uma base de dados, apenas com o primeiro nome, mesmo que não tenha esta validação para eu pesquisar dentro dessa base de dados. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender mais sobre funções aqui dentro das planilhas do Google, dando continuidade às funções além do básico desta nossa série de videoaulas. Hoje vamos aprender sobre a função procv, relembrar como que nós aplicamos esta função e algumas dinâmicas que nós conseguimos utilizar, que é bem interessante aí dentro da nossa planilha do Google. Aqui eu estou com uma base de dados, mas eu tenho várias bases distribuído em páginas dentro dessa planilha para nós irmos abordando algumas dinâmicas dentro dessa planilha. Nesta primeira base de dados eu tenho fruta, quantidade e preço. Vamos relembrar aí como é que nós conseguimos aplicar a função procv. Neste caso aqui, eu já setei alguns valores aqui embaixo, onde eu quero pesquisar a fruta e trazer o preço dessa fruta. Poderia trazer também a quantidade, indiferente do que eu desejo trazer. Vamos ver aí como é que nós conseguimos fazer isso. Aqui, para eu tornar mais dinâmica essa validação, nós podemos inserir a validação que nós já aprendemos em outras videoaulas. Para isso, eu venho aqui em cima em inserir, aqui embaixo em lista suspensa. Clicando aqui, ele vai abrir no canto direito da minha tela a regra de validação de dados. Aqui na regra de validação de dados, vamos inserir em duas áreas da nossa planilha. Eu clico aqui em selecionar intervalo de dados e aqui ele vai aparecer o intervalo. Veja que já está na célula que estava marcado quando eu fui ali inserir essa validação. Eu tenho aqui a página e a célula que eu desejo. Eu posso adicionar outro intervalo, que vai ser lá embaixo na célula B12, na célula B11, onde nós também queremos fazer esta seleção. Eu vou adicionar outro intervalo, vou copiar esta área aqui para baixo e só mudo a referência de linha, que vai ser a linha 11. Clico em OK, ele já vai adicionar nas duas células que eu desejo. Venho aqui em critérios, menu suspenso de um intervalo. E aqui no menu suspenso de intervalo eu posso selecionar a área, clicando aqui em selecionar intervalo de dados, ou nós podemos digitar. Como aqui a coluna de fruta que nós queremos selecionar é a coluna A partir da linha 2 até a linha 6, eu vou colocar este intervalo aqui dentro. Coloco A2, 2 pontos, até A6. Da célula 2 até a célula A6. Eu vou vir aqui em opções mais avançadas, e colocar como seta concluído, e posso fechar essa regra de validação de dados. E agora eu já tenho dentro da minha planilha as duas células, a célula B8 com a validação e também tenho a célula B11 com esta validação, onde eu vou poder selecionar a fruta que eu desejo. Com isso, vamos aplicar a função procv para relembrar aqui como é que nós conseguimos fazer. Igual procv. A função procv, lembrando, caso não apareça a sua sintaxe, é só clicar aqui no ponto de interrogação que vai lhe mostrar. Eu preciso da chave de pesquisa, que vai ser o que eu quero pesquisar dentro de uma base de dados. Lembrando que essa chave de pesquisa necessariamente vai ter que ser a primeira coluna da base que eu vou selecionar. Caso eu queira selecionar aqui a fruta, eu tenho que iniciar a partir da coluna A, porque ali vai estar a chave de pesquisa para ele retornar o índice da coluna, que vai ser o número da coluna que eu quero retornar com a função procv. Chave de pesquisa. Eu tenho essa chave de pesquisa aqui na célula B8. Clico na célula B8, ponto e vírgula, o intervalo. Este intervalo vai ser a base de dados, lembrando que na chave de pesquisa, que é o caso da B8, eu tenho que iniciar o intervalo nesta coluna que eu vou fazer a pesquisa. A coluna que eu vou fazer a pesquisa, ela é banana, que é a fruta. Por esse motivo, o intervalo necessariamente vai ter que ser a coluna A.
seleciono aqui a partir da coluna A até a coluna C na linha 6, que esse vai ser meu intervalo. Nessa parte aqui, eu posso até fixar, aperto F4, ele vai travar estas células, caso eu arraste futuramente, vai ficar travado a base de dados que eu quero fazer a pesquisa. Coloco ponto e vírgula, e agora o índice é a coluna que eu quero retornar. Quando ele achar essa chave de pesquisa, que nesse caso é a banana, está na coluna A, quando ele encontrar, qual coluna que eu quero trazer? A coluna 1 é a própria fruta, a coluna 2 é a quantidade, a coluna 3 é o preço. Como eu quero puxar aqui o preço, eu tenho que colocar o índice como número 3. Coloco o número 3 e dou um Enter. Veja que ele trouxe aqui, só deixa eu mudar esta formatação. Veja que ele trouxe R$ 2,03. Se eu procurar a banana aqui, veja que é exatamente este valor, R$ 2,03. Quando eu alterar, vou colocar aqui limão. Veja que quando eu coloquei limão, ele trouxe 1 e 1. Isso acontece porque, como não está classificado este intervalo, ele vai trazer o número como se essa base de dados estivesse classificada. Se eu vir aqui nesta base de dados, aplicar um filtro e organizar em ordem crescente, veja que agora sim, a fruta ela está em ordem crescente, então em ordem alfabética, do A ao Z. E eu pegando o limão, ele está 3,10. Vindo aqui, ele trouxe 3,10. Antes, aqui está 3,10, porque é esse valor. Ele é a terceira posição aqui dentro. Então note que se eu não colocar algum critério que eu tenho dentro dessa sintaxe, ele vai trazer um valor errôneo. E este valor que eu tenho que colocar é se minha base de dados está classificada ou não. Por padrão, ele já vai definir que está classificada em ordem crescente. Aqui nós classificamos esse intervalo. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar. Não está classificada, então está trazendo um valor errado aqui para mim. Como ela não está classificada, vamos aplicar outra função procv. Igual procv, a chave de pesquisa é o que eu tenho aqui na célula B11, ponto e vírgula. O meu intervalo é este intervalo aqui, ponto e vírgula. O índice vai ser a terceira coluna, ponto e vírgula. Colocando o número 1 e dando um Enter, veja aqui que a banana R$ 2,03. Vamos copiar essa formatação novamente aqui. R$ 2,03. Vamos mudar ali para o limão. Ele trouxe R$ 1,01. Se eu colocar o número 0 e dar um Enter, ele trouxe R$ 3,10. Agora sim, ele está trazendo o valor correto, R$ 3,10. Note que a gente precisa colocar a classificação dentro da procv, dependendo de como está a formatação dentro da nossa planilha. Vou dar um Enter e vamos classificar novamente de A a Z. Veja que agora está classificado a minha base de dados. E os dois valores estão trazendo exato ali, que é do limão. Vamos trocar, eu vou colocar aqui o pêssego, trouxe R$ 2,00. Colocar aqui também o pêssego, trouxe R$ 2,00. Colocar a laranja, que é 1 e 1. Laranja 1 e 1. Você tem que se atentar, sempre que você tiver uma base de dados, se essa base de dados ela está classificada ou não. Dependendo da classificação, você pode colocar ou não essa classificação dentro da função. Por padrão, se eu não colocar aqui, ele vai ficar como 1. Então ele vai dizer que não está classificado. Mas se eu colocar o 0, eu sempre vou trazer o valor exato. Ele vai pesquisar a laranja ali dentro e vai trazer exatamente a linha que está a laranja. Aí uma dinâmica que nós temos que ficar atento quando vamos aplicar a função procv. Às vezes a gente tem uma base de dados que não está classificada. Então é interessante que nós já, por padrão, coloquemos aí o número 0 para trazer esse resultado. Mas existem algumas dinâmicas que nós vamos aplicar dentro da planilha
que pode ocorrer aí que a gente quer um valor aproximado e não importa se está ou não classificada essa base de dados. Essa é a primeira forma que a gente consegue fazer a pesquisa da PROC-V, um exemplo básico aí, e esse detalhe que você tem que ficar atento. Eu vou aqui para outra página, renomear valor ao dar erro. Aqui o renomear valor ao dar erro é se eu tiver algum valor, caso eu não faça uma validação de dados e não limite esta validação, ele pode ocorrer de dar um erro na minha planilha. E às vezes nós temos uma base de dados onde nós temos vários resultados de várias funções e às vezes fica meio chato aí, tá uma planilha cheio de erro, a gente vê todos aqueles erros dentro da planilha que acaba nem sendo um erro em si ali que nós cometemos, mas é um erro da própria função que não encontrou algum dado que nós pesquisamos e ele retorna esse erro. Mas nós conseguimos contornar e deixar mais clean a nossa planilha se nós aplicarmos funções que eliminam esses erros. Por exemplo, aqui se eu vou pesquisar uma fruta, eu vou pesquisar a banana e vamos aplicar a função proc_v. Colocar igual proc_v, esta chave de pesquisa, dentro desta base de dados, retornando, vamos retornar o preço também na coluna 3, ponto e vírgula 0. O preço ele trouxe R$ 2,03. Banana, se eu pesquisar aqui, R$ 2,03. Ok. Se eu colocar outro valor aqui dentro, laranja 1,1. Ok, trouxe esse valor da laranja. Mas se por acaso eu não tenho uma validação, não um limite, esse preenchimento desta célula, alguém pode digitar uma fruta aleatória ou qualquer coisa aqui dentro. Digamos que eu não tenha a laranja dentro desta base de dados. Ele vai me retornar um erro que o valor laranja não foi encontrado no retorno da PROC_V. Ele pesquisou dentro dessa base de dados, não encontrou laranja e trouxe um erro aqui para mim. Mas se eu tenho uma planilha com vários erros assim, não acaba sendo um erro que eu fiz, que eu cometi dentro dessa planilha, na aplicação dessa função. Mas acaba interferindo aí na visualização, uma base de dados extensa, com várias PROC_V, digamos, né? E vai retornando estes erros. Para nós eliminarmos esse erro, nós podemos aplicar uma função que eu posso trazer um texto ou deixar essa célula em branco, caso não encontre. Vamos entrar aqui dentro da função, vir aqui no início, dar um espaço para aceitar essa outra função. Podemos colocar uma função cerro. A função cerro, ela vai executar a função que eu tenho ali dentro, ou uma validação, algum valor. Eu posso fazer qualquer critério aqui dentro. Mas, se essa validação, esse cálculo retornar um erro, igual tinha retornado ali para nós, eu posso trazer um valor quando tiver um erro. Se eu colocar aqui ponto e vírgula e colocar aspas duplas, fruta não encontrada. Fecha aspas duplas. A fruta, colocar a fruta não foi encontrada. Dou um enter e veja que ele já traz esse texto aqui para mim. Posso deixar em branco essa célula, colocar algum valor, algum critério, algum preço aleatório para a gente fazer um lançamento em uma base de dados, caso eu tenha um cadastro, igual eu já tenho videoaulas ensinando sobre cadastro dentro das planilhas do Google. Mas fica mais interessante que eu edite este valor, ao invés de trazer aquele erro que nós tínhamos, esse erro aqui que vai ficar aparecendo na nossa planilha, nós podemos ter um texto personalizado ou uma célula em branco também. Se eu apagar este valor, deixar só aspas duplas, ele vai trazer em branco. Ele fez a pesquisa, retornou um erro, porque não encontrou esta fruta lá na minha base de dados, e deixa esta célula em branco. Mais uma forma interessante que nós conseguimos aplicar, mas não é somente na função proc_v, conseguimos aplicar em outras funções também. Aqui eu mudei um pouco a base de dados, eu tenho o nome completo, nome, sobrenome e departamento. Veja aqui que nos intervalos de pesquisa eu tenho nome e sobrenome. Eu gostaria de pesquisar com o nome
o sobrenome, que eles estão juntos nesta coluna A, e trazer o departamento deste nome completo. Se eu selecionar aqui, vamos colocar aqui, colocar o John, né? Colocar o John e vamos aplicar a função procv igual procv a chave de pesquisa. Caso eu selecione este intervalo, ponto e vírgula, o intervalo vai ser toda essa base, ponto e vírgula. O índice é a quarta coluna, número 4, ponto e vírgula, classificado por padrão, vamos colocar 0. Ele trouxe um resultado de valor. O resultado padrão desta referência é uma única célula na mesma linha, mas não foi possível encontrar um valor correspondente. Para encontrar os valores de todo o intervalo, use a função arrayFormula. Enfim, para nós aplicarmos a função, eu vou colocar igual procv, chave de pesquisa vai ser o John, e eu preciso do Snow também. Vamos concatenar. Coloco o E comercial, clico aqui no sobrenome, ponto e vírgula. Então temos a célula C9, que tem um nome, temos a célula C10, que tem um sobrenome. Com isso, junto estes dois valores aqui, nós temos o nome completo, pegando nome e sobrenome. No intervalo, vai ser o intervalo da minha base de dados, iniciando na primeira coluna, que vai ser a chave de pesquisa. Ponto e vírgula, o índice, eu quero o departamento, que é a quarta coluna desta base. Ponto e vírgula, 0, para trazer ali o valor exato que está ou não classificado. Por padrão, é bom sempre colocar o número 0, como eu já expliquei. Ele vai trazer produtos. Então, John Snow está aqui em produtos, que é a quarta linha. A terceira da minha base de dados, né? Mas a quarta linha dessa planilha. Ele está em produtos. Se eu pegar aqui Mia, Jean, também está em produtos. E Tim, Jackson. Trouxe operações. Consigo fazer esta validação. E ainda nós temos outro critério, porque neste caso aqui, se eu não colocar o sobrenome, ele não vai trazer um erro. Eu posso colocar a função sererro para dizer aqui que eu preciso colocar o sobrenome. Vamos adicionar aqui na frente a função sererro. Se der um erro aqui, eu poderia retornar o valor sererro. Neste valor sererro, eu também não vou saber qual que é a célula que está faltando, mas eu consigo aplicar uma função C. Eu vou quebrar a linha para ficar melhor na visualização e coloco C, a expressão lógica. Se este valor aqui da célula C9 for igual a vazio, ponto e vírgula, vamos colocar entre aspas duplas. Por gentileza, digitar o nome, ponto e vírgula. E caso contrário, se a célula C9 não estiver vazio, eu vou trazer outro resultado que eu posso copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, só quebrar a linha para ficar aí melhor para vocês. Vou deixar ainda, por gentileza, digitar vou colocar o sobrenome, dou um Enter. Por gentileza, digitar o sobrenome. Vamos digitar Jackson, operação. Se eu tirar aqui o nome, por gentileza, digitar o nome. E se não tiver nada, ele ainda vai colocar como um nome. Vamos colocar Tim. E agora eu preciso digitar o sobrenome. Jackson. E aí, ele vai trazer o departamento. Bem interessante aí, conseguimos aplicar outras funções para fazer várias validações, além do que nós já vimos. E por último aqui, mas não menos importante, a pesquisa parcial. Nós conseguimos fazer naquela mesma dinâmica daquela base de dados, onde eu tenho o nome completo, nome, sobrenome e departamento, eu consigo pesquisar dentro desta base de dados, mesmo que eu não tenha o nome completo desta pessoa. Eu vou pegar aqui, deixa eu fazer assim, ó, vou excluir essas duas colunas, Ctrl Z,
eu tô concatenando, Ctrl Shift V, exclui essas duas colunas. Digamos que eu tenha assim a minha base de dados. Desta forma, eu teria que fazer essa validação deste nome, o nome completo. Mas caso eu queira digitar somente parcialmente o nome, aqui Steve ou ST, e ele pesquise o departamento, eu poderia fazer esta validação. Eu vou colocar aqui somente, eu quero ST. E na função procv, igual procv, a chave de pesquisa vai ser aqui o critério, na célula C9, ponto e vírgula. O intervalo vai ser o mesmo intervalo, que é a minha base de dados, ponto e vírgula. O índice, nesse caso, vai ser a coluna 2, que eu quero retornar, ponto e vírgula, e coloco 0. Dou um Enter, e ele vai dar o resultado aqui. O valor ST não foi encontrado no retorno de procv. Porque eu não consigo pesquisar somente ST. Se eu tivesse o nome completo digitado aqui, aí sim ele ia trazer. Steve Lee é do marketing. Mas eu consigo fazer uma pesquisa parcial. Eu quero pesquisar as iniciais. ST, eu já iria trazer aqui Steve Lee. Já saberia que é o Steve Lee. Para isso, na chave de pesquisa, dentro da função, eu vou colocar o E comercial, para eu concatenar, aspas duplas, asterisco, aspas duplas. Dou um Enter. E agora, se eu apagar aqui, vejo que ele continua trazendo marketing. Vou trazer aqui o team. Team, operações. E assim nós conseguimos fazer a pesquisa parcial dentro de uma base de dados, apenas com o primeiro nome, mesmo que não tenha esta validação para eu pesquisar dentro dessa base de dados. Consigo pesquisar parcialmente. Ao inverso, também consigo. Digamos que eu queira pesquisar aqui pelo final, as últimas letras que eu tenho nesta base. Também consigo dentro da procv. Basta eu inverter. Então, o asterisco, ao invés de estar aqui na frente, eu coloco, ao invés de estar atrás, né? Estar atrás da célula, eu coloco ele na frente da célula. E não esqueço do E comercial. Dou um Enter, aqui ele não vai trazer nada, mas se colocar som, ele vai trazer operações, que aqui é Jackson. Se tiver dois E's, ele vai trazer marketing. Na verdade tem o Steve Lee também, né? Vamos tirar aqui, colocar só um E. Aí sim, ele trouxe ainda o marketing, né? Teria que fazer o contrário, apagar esse aqui de cima, para trazer o suporte. Agora ele trouxe o suporte. Consigo pesquisar tanto iniciais dentro da minha base de dados, como final da minha base de dados. Tudo isso com a função procv, além de outras várias dinâmicas que nós conseguimos aplicar, tanto na procv como em outras funções. Lembrando, se essa videoaula lhe ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comente o que você achou dessa videoaula. Se tiver algum complemento para adicionar a essas funções que nós estamos aprendendo ao decorrer dessa série, deixa aqui nos comentários que futuramente nós fazemos outra série de videoaulas aqui além do básico. No mais, eu desejo muito sucesso para todos vocês. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google para você dominar essa ferramenta aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas.